Bem-vindos ao Crimes e Mistérios. Hoje, num episódio especial de quarta-feira dedicado aos assassinos em série, falaremos de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, nascido em 1960 em Milwaukee, Wisconsin, apresentava-se como um homem comum, de aparência inofensiva. No entanto, por trás dessa fachada, escondia-se um dos assassinos em série mais brutais da história dos Estados Unidos. A sua infância foi marcada por uma série de fatores que moldariam o monstro que viria a tornar-se. Os pais de Dahmer, Lionel e Joyce, tinham um relacionamento conturbado e instável. O divórcio iminente e as constantes discussões criaram um ambiente familiar tenso e disfuncional. Lionel, um químico, estava frequentemente ausente devido ao trabalho, enquanto Joyce sofria de problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. A instabilidade emocional de Joyce e a sua dependência de medicação afetaram a dinâmica familiar e a atenção dada a Jeffrey. Dahmer cresceu num ambiente onde a comunicação e a expressão emocional eram limitadas. A falta de afeto e de atenção por parte dos pais contribuiu para o seu isolamento e para a dificuldade em estabelecer ligações emocionais saudáveis. Esta ausência de apoio emocional deixou Dahmer com uma sensação de vazio e de desconexão com o mundo. Desde cedo, Dahmer demonstrava comportamentos que se desviavam da norma. Tinha um fascínio pela morte e pela anatomia, colecionando animais mortos e realizando experiências macabras. Este interesse precoce pela morte e pela dissecação eram sinais perturbadores do seu desenvolvimento psicológico. Dahmer também apresentava dificuldades em socializar e era frequentemente alvo de bullying por parte dos colegas. Dahmer sentia-se cada vez mais alienado dos seus pares. As dificuldades em socializar e a sua crescente obsessão por fantasias macabras contribuíram para o seu isolamento. Passava longas horas sozinho, mergulhado em pensamentos perturbadores. O interesse de Dahmer por animais mortos evoluiu para fantasias de controlo, dominação e violência sexual. Estas fantasias, alimentadas pela sua solidão e pela sua crescente raiva, tornaram-se cada vez mais vívidas e intensas. Em 1978, com apenas 18 anos, Dahmer cometeu o seu primeiro homicídio. A vítima foi Steven Six, um jovem que pedia boleia. Dahmer atraiu Six para a casa dos seus pais, onde o drogou, estrangulou e desmembrou. Colocou as partes do corpo em sacos de lixo e levou-os para a floresta, atrás da casa. Depois de alguns dias, desenterrou os restos, esmagou os ossos com um martelo e espalhou os fragmentos pela floresta. O homicídio de Six foi um ponto de viragem, libertando os impulsos violentos que Dahmer reprimia há anos. Ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, Dahmer aterrorizou a comunidade de Milwaukee. Dahmer atraía as suas vítimas, na sua maioria jovens homens, para o seu apartamento. Muitas das suas vítimas eram membros de comunidades marginalizadas, como a comunidade LGBTQ+, e pessoas negras, o que refletia as suas preferências e a vulnerabilidade destas pessoas. Dahmer drogava as suas vítimas para as subjugar e as assassinava. O método de assassinato variava, mas muitas vezes envolvia estrangulamento. Os crimes de Dahmer não se limitavam ao homicídio. Praticava necrofilia, relação sexual com cadáveres, canibalismo, ato de comer carne humana, e preservava partes dos corpos das suas vítimas como troféus. Crânios, ossos e fotografias das suas vítimas eram encontrados no seu apartamento, revelando a extensão da sua depravação. É importante honrar a memória das vítimas de Jeffrey Dahmer. Vamos conhecer as vítimas e os horrores que sofreram. Steven Six, a primeira vítima. Dahmer deu-lhe boleia e matou-o com um halter antes de desmembrar o corpo. Steven Tuomi, morto num quarto de hotel. Dahmer alegou não se lembrar do crime. James Dockstader, um jovem que Dahmer atraiu para casa, oferecendo dinheiro. Richard Guerrero, foi drogado e estrangulado em casa de Dahmer. Anthony Sears, a primeira vítima cujo crânio Dahmer preservou como troféu. Raymond Smith, primeira vítima morta no apartamento de Dahmer em Milwaukee. Edward Smith, Dahmer tentou preservar o seu esqueleto, mas destruiu os restos por acidente. Ernest E. Miller, teve partes do corpo guardadas no frigorífico. David Thomas, Dahmer não sentiu atração por ele após drogá-lo, mas matou-o para evitar que denunciasse. Curtis Strotter, Dahmer guardou a sua cabeça e mãos como recordação. Errol Lindsay, primeira vítima na qual Dahmer tentou criar um zombie, através de uma perfuração no crânio. Tony Sugis era surdo-mudo e foi morto após Dahmer atraí-lo para casa.
Kunerak Sintasonfon fugiu do apartamento de Demer, mas a polícia devolveu-o ao assassino, que o matou logo depois. Matt Turner foi atraído num desfile LGBTQ+, e morto no apartamento de Demer. Jeremiah Weinberger sobreviveu por 2 dias após Demer tentar lobotomizá-lo com ácido. Oliver Lacey Demer tentou manter o seu coração e cabeça para consumo posterior. Joseph Bradofty, última vítima antes da captura de Demer. Em 1991, o horror de Demer chegou ao fim. Uma das suas vítimas, Tracy Edwards, conseguiu escapar e alertou a polícia. Edwards conseguiu fugir do apartamento de Demer e acenou para uma patrulha policial. A investigação que se seguiu revelou a extensão total dos crimes de Demer, chocando o mundo. A polícia encontrou um cenário de horror no apartamento de Demer, com corpos desmembrados, crânios, ossos e fotografias das suas vítimas. O apartamento transformou-se num palco de horror, revelando a depravação e a crueldade de Demer. Acusado de 17 assassinatos, Demer confessou tudo durante os interrogatórios. A defesa tentou alegar insanidade, mas Demer foi considerado mentalmente são e plenamente responsável pelos seus atos. Em 15 de fevereiro de 1992, foi condenado a 957 anos de prisão, que foram 15 penas de prisão perpétua. Durante o julgamento, as famílias das vítimas expressaram revolta e desgosto, com momentos de grande tensão na sala de audiência. O julgamento de Demer foi um evento mediático, com o mundo a acompanhar os detalhes chocantes dos seus crimes. Foi transferido para a Columbia Correctional Institution, no Wisconsin, onde era visto como um monstro pelos outros presos e parecia aceitar a sua condenação, chegando a expressar o desejo de morrer e de ter começado a ler a Bíblia e sido batizado. Demer continuava a ser uma figura controversa, pois fazia piadas macabras sobre os seus crimes, moldando a comida no formato de partes do corpo, o que irritava os outros prisioneiros, especialmente os que tinham familiares entre as vítimas. Durante o tempo que passou na prisão, Jeffrey Demer deu uma entrevista reveladora a Stone Phillips, da NBC, em 1994. Foi a sua única entrevista televisionada e nela falou abertamente sobre os seus crimes, os seus pensamentos e a sua vida na prisão. Demer admitiu que sentia um desejo incontrolável por dominar as suas vítimas. Disse que não conseguia controlar os impulsos e que matar se tornou um hábito. Afirmou que a sua necessidade de companhia o levou a experimentar canibalismo e necrofilia. Demer disse que sempre soube que era errado, mas que não conseguia parar. Descreveu os assassinatos como um vício, semelhante a uma droga. Demer afirmou estar arrependido, mas muitos acreditam que ele não demonstrou emoções genuínas. Disse que sabia que merecia estar na prisão e que não queria fugir da punição. Declarou: "Se houvesse uma maneira de voltar atrás e acabar com isto, eu faria." Demer admitiu que o canibalismo o fazia sentir-se mais próximo das vítimas. Disse que comer partes do corpo era uma forma de mantê-los comigo para sempre. Demer afirmou que encontrou Deus na prisão e que acreditava ter sido perdoado. Disse que ser batizado na prisão foi um recomeço para ele. Após apenas 2 anos na prisão, Demer encontrou o seu fim, de forma brutal, quando, a 28 de novembro de 1994, enquanto limpava uma casa de banho da prisão com outros 2 prisioneiros, foi atacado por Christopher Scarver, um homicida condenado, que o atingiu com uma barra de metal, esmagando-lhe o crânio, levando-o à sua morte no hospital, tendo Scarver alegado que o atacou por Demer fazer piadas perturbadoras sobre os seus crimes e por nunca ter demonstrado arrependimento, e que ele sentia prazer no que tinha feito. A história de Demer levanta questões perturbadoras sobre a natureza do mal, a origem da violência e a complexidade da mente humana. O seu caso desafia a nossa compreensão do que é ser humano e revela a fragilidade da linha que separa a sanidade da insanidade. O caso de Demer destaca a influência da infância no desenvolvimento da personalidade. Os traumas, a negligência e a falta de apoio emocional sofridos por Demer durante a sua infância contribuíram para o desenvolvimento da sua personalidade perturbada. O caso de Demer revela as falhas do sistema que permitiram que ele operasse durante tanto tempo. A indiferença da polícia face aos desaparecimentos de jovens homens, muitos deles pertencentes a minorias, permitiu que Demer continuasse a matar impunemente. O caso de Jeffrey Demer é um dos mais perturbadores da história criminal. É uma história de horror, de violência e de perversão. É uma história que nos deixa com mais perguntas do que respostas.
Mas é uma história que devemos conhecer para que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro mais seguro. Volte todas as quartas-feiras para mais episódios sobre assassinos em série.